E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar as unidades de medida padronizadas de massa. Vamos falar principalmente do quilograma e do grama. Mas o que é massa? Massa nada mais é do que a quantidade de matéria de um corpo, ou melhor dizendo, a quantidade de matéria das coisas. Em um cubo, eu tenho uma massa. Em uma pessoa, eu também tenho uma massa. Ou seja, a matéria é tudo o que compõe um corpo. Se você tem mais matéria, você tem mais massa. E se você tem menos matéria, você tem menos massa. Mas eu não quero entrar muito em detalhes no que significa massa em si. O que eu quero dizer é que existem diferentes meios de medir essa massa. Mas, para isso, nós precisamos de algo para comparação. Cada um tem um jeito de medir a massa. Eu posso utilizar o meu padrão, você o seu padrão, e, para tudo isso não virar uma bagunça, foi necessário criar unidades de medida padronizadas de massa, ou seja, serve para você, serve para mim, serve para todo mundo. E as principais unidades são o quilograma, que nós abreviamos como kg, e o grama, que nós abreviamos somente com g. Provavelmente, você já observou essas unidades no seu dia a dia, quando você vai no mercado comprar legumes, como, por exemplo, a cenoura. A cenoura não tem um preço específico. Isso porque o preço dela varia de acordo com a sua massa. Então, você olha para o preço da cenoura e você geralmente vê algo desse tipo. É claro que esse preço pode variar de mercado para mercado, mas o que eu quero dizer aqui é que o preço da cenoura não é dado pela quantidade de cenouras que você coloca, mas sim pela quantidade de massa. Geralmente, o preço vem com esse kg aqui, que significa que é o preço de 1 quilograma. Às vezes, você pode ver o preço do grama. O queijo, geralmente, aparece o preço de 100 gramas. Vamos dizer que seja R$ 2,50 100 gramas. Claro, alguns mercados fazem isso para chamar a atenção do cliente. Então, às vezes, essa massa pode ser representada por quilograma ou por grama. E é importante você saber que tem uma relação entre essas unidades. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Isso significa que, se eu quisesse saber quanto é o quilo do queijo, eu teria que colocar 10 pedacinhos de 100 gramas de queijo desse jeito aqui, e depois eu teria que fazer uma soma desses 10 queijos, ou seja, 100 gramas 10 vezes. E 100 gramas 10 vezes é a mesma coisa que 1.000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo. Eu precisaria pegar esse 2,50 e somar 10 vezes. Ou seja, é importante eu saber relacionar essas duas unidades aqui. Quantidades menores, o ideal é utilizar o grama, como, por exemplo, comprar 200 gramas de presunto. E o quilograma é ideal para medidas maiores, como, por exemplo, comprar 3 quilos de batata. É muita batata, né? Claro que essas medidas podem aparecer juntas. Quando nós vamos em uma balança, nós podemos medir a nossa massa. Por exemplo, se você vai na balança e aparece 60,2 quilogramas, significa que essa medida é 60 quilogramas mais 200 gramas. Ou seja, existem valores que podem conter as duas unidades de medida.
Mas isso acontece quando nós temos quantidades acima de 1 quilo. A batata, por exemplo, poderia ter passado um pouquinho na hora de medir a sua massa, ficando com 3,5 quilos. Isso aqui significaria 3 quilos mais 500 gramas. Então, é importante você entender o que é massa e saber que existem unidades de medida padronizadas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Além disso, é importante você saber relacionar o quilograma e o grama. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!